Nós vamos aqui estar dando a nossa primeira aula sobre análise de conjuntura. Já que a gente propôs fazer esse trabalho em 4 vídeos, porque a gente quer tornar a disciplina o mais tranquila possível. Não é que a análise de conjuntura seja uma disciplina chata e cansativa, não. Pelo contrário, é uma das disciplinas que eu mais gosto. Porque eu chamo de a disciplina das disciplinas, a disciplina da intelectualidade. Você não consegue fazer nenhuma ciência desvencilhado da análise de conjuntura. Por exemplo, nós estamos agora na época da pandemia do coronavírus. Quando eles falam de coronavírus, eles querem saber, por exemplo, em que ela afetou a economia do mundo. Tá certo? Olha, quantas lojas foram fechadas? Não é coronavírus? Estou falando de loja fechada. Quantos desempregos gerados pelo coronavírus? Igrejas fechadas, a repercussão dessas igrejas fechadas. Então você está vendo como é que lá na área da saúde você chama análise do todo. Então principalmente o professor, esse então tem que ser fera na análise de conjuntura. Por quê? Ele tem que ministrar a sua aula dando o todo para os seus alunos. Reflexão do todo. Então só que a análise de conjuntura é uma disciplina um pouco extensa e para muitas pessoas um pouco cansativa. Porque a análise de conjuntura é tão extensa que, por exemplo, essa semana eu estava ouvindo uma doutora falando sobre o Mercosul e suas crises atuais. Ela falou 2 horas na entrevista, só sobre o Mercosul e suas crises. Imagina se ela quisesse falar sobre o Mercosul e a União Europeia, o Mercosul e o problema de cada país da América Latina e falar sobre outras coisas, ela ficaria a vida toda falando. Se você juntar, por exemplo, tudo que os jornalistas traduzem durante o dia, das reportagens do que acontece no mundo, isso é análise de conjuntura. Na verdade, nós temos 2 coisas. A primeira é a conjuntura em si. O que é a conjuntura em si? É a economia do mundo, a economia do ontem, do hoje, do amanhã. É a questão social do mundo, que engloba a questão da fome, da miséria, do desemprego, da questão, entra até a saúde, né, a questão social, a questão da inclusão de um modo geral, a questão digital, tudo entra na dimensão social, tecnológica. Aí você vê a questão econômica, né? Por exemplo, como o mundo está economicamente, politicamente. Aí você fala sobre a questão desses rumores de guerra lá nos mares no sul da China, a questão da Venezuela aqui, com Maduro, essa chegada de pessoas da Venezuela para o Brasil, a crise, né, humanitária de pessoas vindo também do Haiti para o Brasil, passando ali pelo Acre. Então você vê que são coisas que uma coisa vai chamando a outra, questão religiosa. Nós temos visto recentemente invasão de templos lá em Angola, pastores sendo torturados, presos, injustamente sem direito à defesa, o Brasil mobilizando comissão do Congresso Nacional para ir visitar essas pessoas. Então você percebe que tem havido uma inquietação internacional. O mundo sempre viveu de base de inquietação. Mas o problema é que o professor é assim, se é matemática, ele quer saber só de matemática. Se é português, ele quer saber só de português. E aí sabe o que acontece? Nós temos uma geração de professores alienados, ou seja, o camarada sabe de português, não sabe de mais nada que existe no mundo. Outra hora, sabe de matemática, não sabe mais nada que existe no mundo. Você tem que saber de matemática e conhecer o mundo político que te cerca, o mundo religioso que te cerca, o mundo econômico, o mundo filosófico, social. Você tem que ser uma pessoa, um professor que está antenado com a sua realidade, que está compreendendo o seu mundo e se relacionando com esse mundo. Você não pode ser um alienado. Porque um professor alienado, é melhor você não ter na sala de aula. Você grava uma palestra e põe para os alunos ouvirem. A figura do professor é para fazer a relação do conhecimento com a realidade e fazer o aluno interpretar o conhecimento à luz da realidade. Então, agora isso é conjuntura. Agora, análise de conjuntura é outra conversa. A análise de conjuntura é colocar à prova a conjuntura, é analisar a conjuntura. É compreender a conjuntura. Por que isso é assim? Por que é assado? Por que as coisas têm que ser assim? E a primeira pessoa que propõe uma análise de conjuntura, pelo menos que eu tenho conhecimento, foi um sacerdote católico chamado Gustavo Gutierrez. Eu até tenho uma literatura dele aqui na minha biblioteca, mas como não está fácil eu chegar e pegar, eu não vou ficar procurando aqui para não atrasar a aula nem prejudicar a aula. Mas ele foi chamado para dar uma palestra para a comunidade teológica, dos intelectuais do campo da teologia, no seu país, lá no Peru, e ele propôs um tema chamado Teologia do Desenvolvimento. É um sacerdote católico.
Teologia do Desenvolvimento. Não é esse não, professor. Chama Teologia da Libertação, do Frei Gustavo Gutierrez. Então ele propôs uma reflexão sobre a teologia do desenvolvimento. Tá certo? Ou seja, o que a teologia tem a propor com o desenvolvimento internacional, a reflexão sobre todas as coisas, uma espécie de teologia progressista. Então o que ele fez? Ele propôs um método para praticar essa análise, essa reflexão. E ele distribuiu esse método em 3 tópicos: mediação socioanalítica, mediação hermenêutica e mediação prática. Como mediação socioanalítica, ele abordou a questão do ver. Como mediação hermenêutica, ele propôs o julgar. E como mediação prática, ele propôs o agir. Ou seja, mediação socioanalítica para se compreender a conjuntura, mediação hermenêutica para se compreender a conjuntura e mediação prática para se compreender a conjuntura. Ver, julgar e agir. Então você faz análise de conjuntura na medida que você vê o que está ao seu redor, você julga o que está ao seu redor e age em relação ao que está ao seu redor. Por exemplo, vamos falar aqui da eleição de Lula e da eleição de Bolsonaro. Todos 3 praticaram análise de conjuntura. Todos dois, desculpem, né? Todos 2, Lula e Bolsonaro, todos 2 praticaram análise de conjuntura. Todos 2 praticaram a metodologia da análise de conjuntura. Por quê? Por exemplo, Lula, quando foi eleito, ele viu a realidade, falou: nós temos aqui um problema de luta de classes, o oprimido e o opressor, o operário e o empresário, e aquele que explora, aquele que é explorado, e nós precisamos acabar com isso e tal. Então ele viu, julgou aquela realidade e agiu como? Fundando um partido, a Igreja Católica criando as comunidades eclesiais de base, a Igreja Metodista participou muito diretamente também desse processo de construção dessa reação, a Igreja Luterana, que tem sede no Brasil, em São Leopoldo, porque tem 2 luteranas no Brasil, uma que tem sede em Porto Alegre e outra que tem sede em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E a Igreja Presbiteriana Unida, que sai da Igreja Presbiteriana do Brasil, e alguns grupos, então, fundam um movimento ecumênico e abordam a teologia da libertação, que vem apoiar, né, o surgimento do petismo, o ressurgimento desse socialismo brasileiro, que inspira. Então a Igreja Católica, Metodista, Luterana, a Presbiteriana Unida, elas vêm criar a reflexão que vai ser subsídio para o Lula construir a sua candidatura e o seu primeiro e segundo governo, depois vem Lula, primeiro e segundo. Beleza. Então houve uma mediação, uma metodologia da análise de conjuntura, que passou pela mediação socioanalítica, o ver, quando a Igreja Católica, Luterana, Metodista, Presbiteriana Unida viram uma realidade, julgaram essa realidade, que é a mediação hermenêutica, e agiram diante dela, que é a mediação prática, ou seja, tiveram prática, tiveram ação. Então surge o Lula, esse fenômeno chamado o presidente da República do oprimido, do desvalido, do espoliado, do rejeitado, do renegado e tal. Aí, anos depois, surge alguém de direita, para provar que a metodologia da análise de conjuntura não é só de esquerda, ela pode ser de direita também. Ela é propriedade dos intelectuais, de quem faz produção intelectual. Ela é base para a teoria do conhecimento, para a epistemologia filosófica. Então veja bem, o Bolsonaro, o que ele faz? Ele vê o quê? Ele vê um comunismo crescente, o Mercosul já praticamente comunista, uma possibilidade de surgir a USAL, que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, uma Unasul que estava praticamente dominada pelo comunismo, Venezuela passando por aquela crise, o medo de se chegar aqui, e eles começam a julgar aquilo que estão vendo e vão agir. Agir como? Criando uma bandeira, né? Da direita conservadora, que eles vão para a urna e aí vencem através de uma metodologia da análise de conjuntura. O que foi que eles fizeram? Eles viram a questão econômica, social, política, religiosa. Quando foi que viram a questão religiosa? Que na ótica da progressista, a igreja era contra a causa do homossexual, contra a causa do aborto, a igreja era a favor do casamento tradicional, e já na ótica da direita conservadora, a mesma religião já é a favor do casamento entre homem e mulher, contra o aborto e tal, né? E você vê que há uma diferença entre a análise de conjuntura da esquerda e a análise de conjuntura da direita. Ambas praticam análise de conjuntura, ambas veem
julgam e agem. Então isso é análise de conjuntura. É você ver o mundo que está à sua volta, ver, mas não é ver assim com o olho de analfabeto, ver com o olho de de deboloide, não é ver com o olho de alienado, não é ver com o olho de quem vê criticamente. E depois você julga o que você está vendo. Julga a base de todo a sua concepção filosófica. E depois você tem uma ação. Isso é a proposta da análise de conjuntura. Então o campo da reflexão da análise de conjuntura é o campo social, é o campo da política, é o campo da economia, é o campo religioso, é o campo das forças armadas e das ameaças de guerras internacionais, é o campo da natureza, né? Os cataclismos, furacão, tufão, terremoto, maremoto, tsunamis, que recentemente o Japão foi acometido de tsunami, antes dele a Indonésia e outros países ali, um terremoto recente no México, teve um outro terremoto no Chile. Então, análise dos fenômenos naturais, a própria questão ecológica. Eles falam que está havendo desmatamento no Brasil, queimadas, e aí a autoridade brasileira responde que não, que isso é normal, que todo ano tem essas queimadas. Então, na verdade, todo mundo pratica análise de conjuntura. Quem que é análise de conjuntura? É você ver o que está acontecendo no mundo, na economia, na política, no aspecto social, na religião, na natureza, na ecologia, em todos os aspectos, e firmar opinião sobre isso. Então você concorda que um professor não pode ser alienado? Ele tem que ter opinião sobre essas coisas? Então, agora, quando você fala em análise de conjuntura, você evoca uma situação chamada dialética. O que é dialética? É um diálogo entre polos opostos. Karl Marx falava sobre isso, mas a direita fala sobre isso também. Então a dialética é um diálogo entre polos opostos. Quando você tem uma tese, você tem uma antítese e você tem uma síntese. Ou seja, você busca conciliar os pontos, né? E chegar a uma conclusão comum. Agora, quando você pensa em dialética, você pensa também em reação, alienação, conformismo, progressismo, conservadorismo. O que é alienação? É aquilo que eu falei. A pessoa fala, eu sou professor de matemática. Só sei quanto é 2 mais 4, 5 mais 5 é 5. Eu pergunto, professor, o que está acontecendo lá na China no momento? Sei não, meu filho, só sei matemática. Professor, o que está acontecendo hoje no Brasil com a eleição do nosso presidente no que diz respeito à questão do exército? Não sei, meu filho, só sei que 2 mais 2 é 4. Então não estamos em época mais, professor de matemática, só saber de números, professor de português só conhecer gramática. Todo mundo tem que ser holístico, tem que ser eclético, todo mundo tem que entender de tudo e relacionar a sua disciplina a tudo. Alienação é quando você se fecha para o mundo, dentro de um casulo, dentro de uma casca de ostra e não consegue enxergar o mundo. Reação é quando você pensa, é quando você age, é quando você reage. Conformismo é quando você acha que está tudo bom, tudo está maravilhoso, nada está ruim, você perde a capacidade de reagir diante das coisas. E o que é progressismo? É você querer estar sempre à frente do seu tempo, legalização de maconha, estar a favor do aborto, estar a favor... Coisas que talvez a nossa sociedade vai aceitar daqui a 100 anos, já começa a pregoar isso hoje, isso é progressismo. Conservadorismo é quando você tem uma tradição judaico-cristã, ou islâmica, não importa, e você então analisa a economia, a política, a religião, a sociedade, tudo dentro da ótica do conservadorismo, daquilo que preservam os valores religiosos, que preservam a sua fé, a sua ética, a sua conduta. Então nós não podemos perder de vista que a análise de conjuntura se faz quando você analisa todas as coisas na perspectiva de um ideal comum. Então, pessoal, essa primeira aula, ela tem aí cerca de 10, 15, 20 minutos, não marquei aqui o tempo, mas eu trabalhei dentro de um conteúdo. Tá certo? O objetivo dela é fazer uma introdução geral à análise de conjuntura. Na próxima aula, vamos estar abordando a questão social, depois econômica, vamos estar fazendo abordagens, tá certo? Então, guarde no seu coração, guarde na sua mente que um intelectual, ele tem que ser uma pessoa contextualizada. Ele não pode ser uma pessoa fechada em si mesmo, dentro de um casulo, dentro de uma ostra. Né? Ele tem que ser voltado para a realidade. Então, professor, começa, se você não quer assistir Rede Globo, porque eu também não assisto, se você não quer assistir televisão, porque eu também não assisto televisão convencional, acompanhe pelo YouTube tudo o que está acontecendo. Né? Pega um resumão de tudo que está acontecendo e começa a pensar sobre aquilo ali. Pense sobre economia, pense sobre sociedade, pense sobre política, pense sobre religião, comece a buscar conhecimento, construa referenciais, construa ideias, partilhe essas ideias. Não seja uma pessoa fechada num ponto comum. Eu sou professor de geografia, eu só conheço o mapa do Brasil, o mapa do mundo, os relevos e os climas. Não! Você tem que conhecer outras coisas também.
Você não pode ser alienado, doente com uma disciplina só. Abra sua mente, abra seu horizonte, porque o seu aluno, o aluno do futuro, ele requer de você hoje e há de requerer de você no futuro também. Que você seja uma pessoa antenada, situada com o seu meio. Um beijo no coração de todos.